seja muito bem-vindo ao canal TechCode e nessa aula você verá como fazer a utilização dos famosos joins em MySQL. Os joins vão servir para quando você precisa trazer várias informações de várias tabelas. Então eu tenho lá a tabela livro e a tabela autor. Eu posso fazer um select na tabela livro e posso fazer um select na tabela autor. Mas e se eu quiser embutir essas informações? Trazer ali todas as colunas de autor e todas as colunas de livro. Então, como a gente faz isso? Tem que fazer com os joins. Eles foram criados para isso. Então, nós veremos o que é um inner join e como utilizar ele, e depois veremos sobre o outer join, que é dividido em três partes: o left join, right join e full join. Então, olha só para essas duas tabelas. Eu tenho a tabela autor e a tabela livro, sendo que elas têm um relacionamento 1 para N. O lado 1 é o autor e o lado N é o livro, ou seja, cada autor poderá ter N livros, de 1 até N livros escritos, e cada livro poderá ter apenas um autor que escreveu ele. Essa é uma regra de negócio. Se você for fazer uma outra coisa em uma outra situação, pode ser N para N, então vai depender realmente da regra de negócio. Nesse caso aqui é 1 para N. E aí eu já preenchi aqui com 5 autores, que é a Paola, o Reinaldo, o Felipe, a Antônia e o João. E no lado do livro temos também 5 livros. O livro de algoritmos, um de banco de dados, um de Python, C# e Java. Na tabela de autor temos os IDs de cada autor, que vai de 1 a 5, e na tabela de livro vai de 50 a 54. E aí nós temos aqui a foreign key na tabela de livro, que eu chamei de FK_A, porque veio de autor essa chave estrangeira. Então eu sempre coloco assim FK_ e o nome da tabela que veio essa chave. E aí nós temos ali que o livro de algoritmos foi escrito pelo ID 5, que é o João, banco de dados ID 1, depois ID 3, e o C#, ele não foi escrito por ninguém. Não foi registrado nesse sistema quem escreveu o livro de C#. Por exemplo, pode ser um autor desconhecido, então a pessoa não quis preencher. Preste muita atenção, porque é aí que está a chave do funcionamento dos joins. Nós temos duas situações aqui. Na tabela livro, nós temos um livro que ele não tem relação nenhuma com a tabela autor, porque não foi registrado a chave estrangeira. A segunda situação é que na tabela autor nós temos uma autora que ela foi registrada nesse banco de dados, mas ela não escreveu nenhum livro que está registrado. Então, ela está, digamos assim, com o livro nulo, porque ela não tem relação com a tabela livro. Foque nessas duas informações agora, porque eu vou explicar o inner join baseado nelas. Então, olha só, eu tenho aqui 4 gráficos, onde o primeiro gráfico nós temos o funcionamento do inner join, o segundo vai falar sobre o left join, o terceiro sobre o right join e o último sobre o full join. Começando pelo inner join, nós temos aqui a tabela A e a tabela B. E ali no meio, nós temos uma área onde está a ligação entre essas duas tabelas, ou seja, o que é em comum entre as duas é o que o inner join traz. Então, se eu fizer um inner join nessas duas tabelas, tabela autor e tabela livro, que informações que vão vir para a gente? Vão vir todas essas que eu marquei em amarelo, somente as informações que têm ligação uma com a outra. Então, o C# não vai vir, porque ele não tem relação com a tabela autor, está nulo ali o ID, e a Antônia também não virá nessa busca, porque ela não tem relação nenhuma com a tabela livro. É assim que funciona o inner join. Aí nós teremos também o left join. Como a própria palavra diz,
Left significa esquerda, então ele vai dar prioridade para a tabela que está à esquerda, ou seja, ele precisa obrigatoriamente trazer todas as informações da tabela da esquerda, independentemente se ela está ligada ou não à tabela da direita. Então, vai trazer também a Antônia incluído, mesmo que ela não tenha escrito ali nenhum livro. E aí, o Right Join, ele vai priorizar a tabela da direita. Então, ele vai ter que trazer todos os livros, independentemente se tem ligação com o autor ou não. Então, C# vai vir também. E aí, nós temos o Full Join. O Full Join, ele prioriza as duas tabelas. Então, ele precisa obrigatoriamente trazer as informações das duas tabelas, ou seja, todos os livros e todos os autores. Porém, temos um problema. No MySQL não tem Full Join. Apesar de que se você escrever lá a palavrinha Full Join, vai ficar até azul, como uma palavra reservada. Mas ele não vai funcionar, ele vai dar erro. Então, para resolver isso, nós vamos criar digamos assim, uma gambiarra para que funcione, o nosso código funcione como se fosse um full join. Então, ele vai ter o mesmo comportamento do full join. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como fazer isso. Então, você percebe que o outer join, ele não está nem aí para a ligação entre os dois. Já o inner join, sim, ele só quer as informações em comum. Agora que eu já expliquei a parte conceitual, vamos ver isso na prática. Eu já tenho aqui o código pronto. É aquele mesmo exemplo que eu mostrei nos slides. Então, eu criei aqui um banco de dados chamado joins. Coloquei o comando use para a gente poder criar as tabelas dentro dele. Coloquei aqui o comando para a criação da tabela autor com o ID do autor e o nome do autor, da mesma forma que estava os slides. Também já criei aqui para a tabela livro, que tem o ID do livro, o nome do livro e também a coluna FK_A, que é a foreign key, a chave estrangeira que veio da tabela autor. Em seguida eu escrevi foreign key e coloquei ali o código para fazer essa relação que você já deve saber. Em seguida, eu coloquei um alter table livro para alterar o autoincremento da tabela livro, para que ele comece a partir do 50, para ficar igualzinho o slide. E aí eu já coloquei aqui um insert com 5 nomes, que são os mesmos do slide, para a tabela autor e também para a tabela livro, com toda a relação ali, foreign key, as chaves e C# está nulo. Vamos executar. Então, olha só, nós temos a tabela autor com o ID de 1 a 5, com os nomes de todos os autores. E na tabela livro, nós temos aqui 5 IDs, que vai do 50 ao 54, e os nomes de todos os livros, sendo que C# está nulo, ou seja, ele não tem relação nenhuma com a outra tabela. Vamos começar com o inner join. Então, como a gente cria o comando para esses joins? Nós vamos colocar um select, os nomes das colunas, por exemplo, o nome do livro, o nome do autor. Você vai escrever from, vai escrever o nome da tabela 1, inner join, tabela 2, on, esse on é como se fosse o where, só que para joins, e aí vai colocar a ligação entre as chaves. Então, aqui será as colunas, vamos pegar a coluna nome, underline, autor, vírgula, e o nome, underline, livro. Eu quero primeiro o nome do autor e depois o nome do livro.
A tabela 1 eu posso colocar, por exemplo, a tabela de autor. A tabela 2, a tabela livro, que são as ligações entre elas, ou seja, eu estou ligando autor com livro. On, ou seja, onde. E aí nós vamos colocar aqui a ligação entre as chaves. Então, deixa eu abrir aqui para você ver. Então, olha só, a tabela autor tem o ID do autor, e esse ID ele vai ser levado para a tabela de livro para se transformar em foreign key, ou seja, chave estrangeira, lá na tabela de livro. Então, primeiro você coloca ele e depois coloca a chave que está na tabela livro. Então, vamos colocar autor, ponto, ID autor é igual. E aí você vai colocar o ID da tabela livro, que é esse ID autor, só que ele foi para outra tabela, sendo agora uma foreign key. Então, olhando aqui para a tabela de livro, você vê que os valores são os mesmos, de 1 a 5, porém está com outro nome, que é FK_A. E aí você vai colocar ele. Então, você vai colocar livro, ponto, FK_A. E aí nós já teremos o inner join. Vamos executar. Então, olha só, veio 4 autores e veio 4 livros. Apenas as informações que estão em comum entre as duas tabelas. Você vê que não veio a Antônia, porque ela não escreveu nenhum livro, e também não veio C#, porque ele não pertence a nenhum autor. Agora vamos para o left join. Basta você substituir o inner pelo left. Vou até ajeitar aqui para você poder enxergar. Tá vendo? Então, como é left, esquerda, ele vai priorizar quem está na esquerda, que é o autor. Então, ele precisa trazer todas as informações de autor. Vamos executar? Então, olha só, ele trouxe ali todos os autores, independentemente se eles têm ou não relação com a tabela livro. Você vê que a Antônia, ela não tem ligação com essa tabela. Mesmo assim, ela veio. E aí nós temos o right join, que é basicamente a mesma coisa, só que ele inverte, né? Então, eu posso colocar o right join aqui no lugar de left, e aí ele vai priorizar a tabela livro, ou se não, eu posso deixar left mesmo e alterar aqui os lados. Então, aqui vai ser livro, e do outro lado vai ser autor. Então, dá a mesma coisa se você fizer assim, ele vai priorizar livro também. Vamos executar primeiramente assim. Então, ele trouxe os 5 livros que estão registrados, independentemente se ele tem relação ou não com a tabela autor. Você vê que C# não tem relação, mesmo assim ele veio. E aí dá na mesma, como eu falei, você pegar e colocar aqui autor e livro e alterar para right. Virá o mesmo resultado. Então, vamos executar. Olha, veio a mesma coisa que veio anteriormente. E aí nós teremos também o full join. Como eu falei, ele não funciona, ele não existe aqui no MySQL. Mesmo que você escreva aqui a palavra full,
você vai ver que vai ficar roxinho, como se ele existisse mesmo, porque é uma palavra reservada, mas ele não vai funcionar. Eu vou até executar aqui para você ver que ele vai gerar um erro. Então, olha só, ele gerou um erro aqui dizendo que a coluna autor, ID autor, é desconhecida. E aí, o que nós temos que fazer para funcionar como se fosse FooJoin? Então, você vai fazer o seguinte, você vai copiar esse código, vai pular uma linha e colar, vai tirar esse ponto e vírgula, senão vai gerar um erro também. Aqui em cima você vai colocar left join e embaixo right join. E aí ele vai priorizar o left, à esquerda, que é a tabela autor, e vai priorizar o right, que é a tabela livro. E aí nós fazemos uma união entre as tabelas. Você vai colocar a palavra union. E ele vai juntar a busca de cima com a busca de baixo. E vai ter o mesmo resultado que se estivesse utilizando o FooJoin. Vamos executar. Então, olha que legal. Ele trouxe aqui os 5 autores e trouxe também os 5 livros, independentemente se eles têm ligação ou não uma com a outra. A Antônia, você vê que ela não tem relação com o livro, e C# não tem ligação com nenhum autor, mesmo assim eles vieram. Então, sempre que você quiser fazer uma busca por todas as informações, você pode utilizar esse union e colocar left em cima e right embaixo. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, espero ter ajudado e nos vemos numa próxima. Até mais!